Cara, a segunda temporada da família Yosakura já começa daquele jeito com explosões, gente maluca e o Taio tendo que resolver tudo enquanto a família inteira fica assistindo só de camarote. Logo de cara, as três irmãs dele estão observando mais uma missão do nosso protagonista e não era uma missão qualquer. O adversário dessa vez era simplesmente um cientista maluco pilotando um robô gigante, daqueles que parecem ter saído direto de um anime dos anos 90. Só que tem um pequeno problema em tudo isso, que o cientista claramente não percebeu o momento em que o Taio já tinha desbloqueado o poder da fluorescência, enquanto o robô despejava uma tempestade de tiros capaz de transformar uma cidade inteira em queijo suíço. O Taio simplesmente dançava entre os disparos como se estivesse participando de um concurso de coreografia, e quando chegou a vez dele atacar, o cara só puxou a faca mais lendária que ele tinha, que ele simplesmente comprou numa papelaria, e distribuiu golpes muito violentos. Depois de alguns segundos de humilhação pública, o vilão foi derrotado e levado embora pelas autoridades. Missão concluída. Mas quem realmente estava se divertindo era a Mutsumi. Enquanto todo mundo analisava a batalha de forma séria, ela estava completamente apaixonada vendo o marido lutar. Na verdade, apaixonada é pouco. Ela pediu para Shion reproduzir a gravação da missão várias vezes só para poder assistir novamente o Taio em ação. Porque quando você ama alguém, aparentemente assistir o seu marido destruir um robô gigante vira entretenimento de qualidade. Só que a paz durou pouco tempo, porque do nada surge Kiyoshiro e, como sempre, ele aparece arrumando um motivo para criticar o cunhado. Segundo ele, usar a fluorescência contra o inimigo daquele nível era a prova de que o Taio ele ainda tinha muito que aprender. O problema é que dessa vez ele não estava totalmente errado. A fluorescência é extremamente poderosa, mas ela coloca uma pressão absurda no corpo do usuário. Por isso, vários membros da família começaram a alertar o Taio para ele não usar tanto esse poder. Mas antes que a conversa pudesse continuar, o celular dele toca e era a Mutsumi ligando para conversar com o marido. Uma cena simples, ou pelo menos séria, porque o Kiyoshiro resolveu se jogar na frente da câmera igual uma criança carente quando querem aparecer em uma foto de família. E a reação da Mutsumi foi imediata. Ela praticamente implorou para Shion apagar aquele trecho vergonhoso da gravação. E sinceramente, difícil discordar dela. Pouco tempo depois surge uma situação completamente diferente. Jin aparece trazendo uma garotinha chamada Ai para passar alguns dias na mansão Yosakura. A princípio parece algo simples, mas existe um motivo importante para isso tudo. A Ai tem muita dificuldade para se relacionar com outras pessoas. Ela é extremamente tímida, desconfiada e praticamente entra no modo de defesa sempre que alguém tenta conversar com ela. Tanto que quando o Futaba tenta cumprimentá-la, a menina imediatamente se esconde atrás do Jin. A situação é muito delicada. A Jin gostaria de ajudar pessoalmente, só que ela tá ocupada demais para isso. Por isso ela pede para a família cuidar da menina por um tempo. E como estamos falando, a Futaba ela aceita na hora. Afinal, depois de anos cuidando de um bando de irmãos completamente malucos, tomar conta de uma criança parece até um tipo de férias. Ela fica um pouco triste de ter que se separar da Jin, mas recebe uma promessa. A Jin garante que voltará para poder visitar ela assim que possível. Então os dias começam a passar e o que ninguém esperava era a velocidade com que tudo mudaria, porque quando a Jin retorna uma semana depois, ela encontra uma cena capaz de deixá-la completamente sem palavras. A pequena Ai está andando ao lado do Taio e a Mutsumi como se fosse filha deles, e a impressão era que eles tinham formado uma família completamente em alguns dias. Isso deixou Jin em choque, porque ela precisou de muito tempo para poder conquistar a confiança da garota. Enquanto isso, os dois recém-casados simplesmente ativaram o modo pai e mãe em velocidade máxima. Eles até começaram a pesquisar escolas e jardins de infância para colocar a menina, e o Taio estava tão comprometido com a ideia que já estava fazendo planos para tirar folga das missões apenas para poder ajudar a escolher uma escola. E nesse momento até a Jin começou a questionar se aqueles dois realmente estavam brincando de família ou se já tinham assumido o papel para valer mesmo. E se você acha que essa situação já estava estranha, calma que ainda fica melhor, porque a única pessoa que odiava o Taio e a Mutsumi brincando de família feliz era justamente o Kiyoshiro. Só que para felicidade geral da nação, o irmão mais velho tinha sido mandado para uma missão, ou seja, nada de perseguição, nada de espionagem e principalmente
principalmente nada de ciúmes exagerados, né? Aproveitando a ausência dele, a pequena Ai começou a se abrir cada vez mais. Quando a Jin voltou para poder visitá-la, a garota correu toda animada para contar uma grande novidade. Ela iria começar a frequentar uma escolinha, e a forma com que Tai e a Mutsumi reagiram fazia parecer com que eles estavam acompanhando o crescimento da própria filha. A Jin observava tudo aquilo ali sem acreditar, enquanto isso a Futaba apenas assistia a cena com um sorriso. Ela sabia muito bem que os dois estavam entrando demais no personagem, mas também entendiam algo importante: criar laços nunca é fácil, ainda mais para alguém como a Ai, e por isso ela não via problema em deixar aquilo acontecer naturalmente. Só que havia um detalhe que ninguém conseguia ignorar: mesmo sorrindo, mesmo brincando, mesmo ela parecendo feliz, as mãos da garota continuavam tremendo todo o tempo. É como se existisse uma parte dela que ainda estivesse presa no passado, uma parte que tinha medo de acreditar finalmente que havia encontrado um lugar seguro. E naquela noite, durante o jantar, surgiu um inimigo ainda mais perigoso do que qualquer organização criminosa: o temido Pimentão. A encarava o vegetal como se estivesse olhando para um chefe final em um jogo de RPG. Já a Mutsumi insistia em fazer amizade com os pimentões, era um passo importante para se tornar adulta. Uma teoria bastante questionável, mas a lógica dela era simples: se você não conseguir ser amigo do pimentão, então só resta uma alternativa: derrotá-lo comendo ele. Lá estava a pequena guerreira enfrentando seu destino, enquanto o restante da família observava o lado de fora como se estivesse assistindo uma luta decisiva de campeonato. E para surpresa de todo mundo, ela venceu. Naquele momento até o Kengo quis participar da comemoração, mas a Shion imediatamente lembrou que a presença dele geralmente transforma qualquer situação normal em um desastre completo, então talvez fosse melhor manter distância. Depois do jantar, a Ai ajuda Mutsumi a lavar a louça. O Taio, por outro lado, precisa sair para mais uma missão. Antes dele ir embora, ele avisa que provavelmente ele vai voltar muito tarde, então por isso ele pede que as duas não esperem acordadas. Tudo parecia perfeitamente normal até a hora que a Mutsumi e a Ai sentam para assistir televisão, e durante o filme surge uma cena simples entre pai e filha, mas pra Ai aquilo não era apenas uma cena, era uma lembrança, uma ferida. De repente as lágrimas começaram a surgir, porque no passado ela acreditava ter encontrado alguém que pudesse chamar de pai, mas essa felicidade acabou sendo destruída, porque naquela mesma madrugada, enquanto todos dormiam, Ai toma uma decisão. Ela arruma cuidadosamente suas roupas, prepara suas coisas e foge da mansão Yozakura. Do lado de fora, uma tempestade cai sem piedade e o céu parece refletir exatamente o que está acontecendo dentro dela, porque Ai realmente queria ficar. Ela gostava de Taio, gostava da Mutsumi, gostava da família, mas acreditava que a sua presença colocava todos eles em perigo, e na cabeça dela a única forma dela proteger as pessoas era simplesmente desaparecer. Então a menina correu pela chuva sozinha, chorando, tentando convencer a si mesma de que viver sem uma família seria melhor, mais seguro, mais fácil. Bem no momento que tudo parecia perdido, um raio cai, uma árvore enorme começa a despencar na direção dela, e aquilo é cena clássica de anime, né? Que o Taio aparece e no último segundo, e com um único golpe, a árvore é cortada no meio e a pequena Ai é salva. Mais importante que isso, pela primeira vez alguém realmente entende o que ela tá sentindo. O Taio revela que percebeu há muito tempo os sinais e a forma com que ela dobrava as roupas, a maneira como ela sempre deixava a comida sobrando, o cuidado exagerado para não incomodar ninguém. Tudo isso mostrava que ela nunca se sentiu parte de lugar algum, e talvez por isso que ele consiga compreendê-la tão bem, porque ele também já foi um estranho naquela família, então ele também já sentiu que não pertencia àquele mundo. E o Taio diz uma coisa muito importante: que ninguém precisava virar família de uma hora para outra. Não existe mágica, não existe atalho, não existe um botão que transforma estranhos em pessoas importantes. Essas coisas levam tempo, e tudo bem. Taio e a Mutsumi não precisavam substituir ninguém, não precisavam ocupar o lugar de ninguém, eles só queriam estar do lado dela, mesmo que seja apenas como amigos. Essas palavras finalmente quebraram a última barreira dentro do coração da menina, e pela primeira vez ela chora, abraça o Taio e aceita voltar para casa. Mas quando eles chegam na mansão, a cena que eles encontraram é simplesmente inacreditável. Do nada, todos os irmãos caem do teto, literalmente. Ao que parece, eles estavam escondidos lá em cima observando tudo, só que o Kyoshiro tinha construído um buraco de espionagem pequeno demais. Todo mundo ficou empurrando todo mundo até que eles acabaram despencando. A justificativa
justificativa deles era que, segundo o Taba, eles estavam apenas monitorando a situação para garantir que a AI não ficasse assustada, claro, porque nada transmite segurança com meia dúzia de espiões caindo do teto às 3 da manhã. Mesmo assim, algo incrível acontece. Ninguém força nada, ninguém faz perguntas, ninguém pressiona a garota. Os irmãos apenas entregam presentes, brinquedos, lembranças, pequenos gestos mostrando que ela é bem-vinda, e dessa vez a AI sorri de verdade, sem medo, sem desconfiança, sem pensar em fugir. E pela primeira vez em muito tempo ela sente que realmente ela encontrou um lar.